Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidado o professor Edinaldo Ribeiro, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal do Paraná, UFPR. E o Edinaldo, ele conhece muito a discussão sobre opinião pública, sobre percepções a respeito dos governantes, sobre essas questões todas relacionadas ao que a gente normalmente identifica na leitura da conjuntura diária, as pesquisas sobre a popularidade do governo, opiniões e tudo mais. E o Edinaldo, que conhece muito bem esse assunto, vai hoje tentar explicar algumas coisas para a gente. Dentre elas, algo que intriga bastante gente desde o começo do governo Bolsonaro, que é aquela manutenção de uma popularidade que nunca cai ali abaixo dos 25%, geralmente gira em torno dos 30%, se a gente quiser arredondar, um terço do eleitorado. Há quem diga até que há uns 15% que seriam o núcleo duro do bolsonarismo. Agora, fazendo tudo que o Bolsonaro faz, né, com toda essa bagunça que é o governo Bolsonaro, e agora ainda mais, na gestão da pandemia, com esse imenso número de mortos, falta de vacina, compra de remédio que não serve para nada, como é que ainda assim, né, o Bolsonaro consegue se manter popular para um segmento importante da sociedade, o que, inclusive, cria dificuldades grandes para toda a discussão que se possa fazer em torno da questão do impeachment. Porque sempre que se pondera a questão do impeachment, alguém argumenta, mas ele ainda tem lá quase 30% de popularidade, ou pelo menos de aprovação do seu governo, vamos colocar de maneira mais exata. Bem, como quem entende realmente disso é o Edinaldo, eu vou parar aqui de delongas e vou passar as palavras para ele. Edinaldo, obrigado pelo aceite do convite, seja bem-vindo. Explica para a gente, Edinaldo, por que o Bolsonaro consegue aí manter essa base que parece que nunca diminui. Bom, eu que agradeço o convite, Cláudio, e é uma questão realmente de difícil explicação, né? Até porque, especificamente, os dados atuais referentes ao Bolsonaro, eles não passaram ainda por uma análise realmente rigorosa sobre as suas bases, né? Sobre o que explicaria. O que nós temos na literatura recente, sobre avaliação de incumbente, avaliação presidencial, não apenas presidente, né? Porque, em geral, as pesquisas internacionais também incluem primeiros ministros e regimes semipresidencialistas. Bom, o fato é que a literatura pode nos indicar alguns caminhos aí, né? Algumas tendências observadas assim ao longo das últimas décadas para tentar encontrar pistas aí sobre o que acontece agora. Bom, vamos primeiro aos fatos, né? O fato é que a reprovação do atual presidente partiu, pelo menos o Datafolha, né? Usando aqui o Datafolha como referência, partiu de 40 para 44 de janeiro até agora, janeiro a março, né? 44%, o que são patamares de meados de 2020. Ou seja, você tem um ano aí ainda com alguma oscilação, uma manutenção da taxa de reprovação do presidente. Se você pensar pelo lado positivo, né, em termos de apoio, o apoio também se mantém aí nesse um terço que você acabou de mencionar. Então, de fato, a constatação óbvia é estabilidade, né? E é uma resiliência incrível, né? Sobretudo se nós levarmos em consideração o contexto de desgoverno na área que atualmente tem o que a gente chama de maior saliência, né, no debate público, que é a questão da saúde, da pandemia, do contexto pandêmico de uma maneira em geral, né? Eu acho que essa literatura, que eu vou acabar trazendo aqui um texto de referência para a gente discutir, tentar pensar esses números, né, nos ajuda a entender esse ponto da estabilidade e também nos ajuda a entender o ponto que também tem aparecido nas últimas sondagens, que é uma redução gradual, mas parece que ser consistente, daquela avaliação intermediária, né? Ou seja, nós podemos falar de uma tendência de as posições positivas e negativas irem se extremando e esse meio da avaliação regular e gradualmente se reduzindo, né? Então, o que eu não chamaria de uma polarização, okay? Não se trata de polarização política, mas de uma avaliação individual que vai optando pelos extremos da escala e fugindo desse centro, né? Principalmente do ponto regular, dos pontos intermediários e da escala de avaliação. Extremos aqui e centro, você está pensando não em termos ideológicos, mas em termos quem avalia positivamente, quem avalia negativamente e quem está no meio do caminho avaliando como regular, é isso, né?
Exatamente. Eu falo mais de extremismo do nível individual, em termos da posição em relação a esse issue, ou dessa avaliação, do que em termos de polarização, porque polarização envolve essa análise societal, né? Verificando se o número que tendeu para um lado ou para o outro vai se tornando maior. Aqui eu estou falando estritamente em níveis individuais, né? Eu acho que esses dois pontos, então, né, a estabilidade e essa tendência de fuga para os extremos dos entrevistados, podem ser ilustrados, pelo menos, com um artigo recente de um colega norte-americano, na verdade, dois colegas, né, o Ryan Carlin, que é reconhecidamente um dos maiores especialistas em avaliação de governo, né, e o seu colega, o Gregory Love. Eles publicaram, na verdade, ainda não, que esse texto ainda está no prelo, mas eles apresentaram no Congresso, na última edição do Congresso dos Pesquisadores, da Associação Mundial de Pesquisadores de Opinião Pública, texto bastante interessante, em que eles tentam avaliar a natureza da avaliação presidencial ou do incumbente, a avaliação dos líderes políticos, né, em diferentes tipos de regimes, basicamente separando populistas, semipopulistas e não populistas, ou de uma maneira mais simplificada, né, populistas e não populistas, né? Então, novamente, um alerta, né, o Bolsonaro ainda não faz parte do rol de países, o Brasil, no contexto Bolsonaro, ainda não fazia parte do rol de países incluídos na análise, mas, mesmo assim, o artigo aponta tendências bastante interessantes, né? Eu acho que a gente pode partir quando a gente lê o artigo, parece que está vendo o governo Bolsonaro o tempo inteiro ali, né? Até porque ali dentro é uma base de dados bastante significativa, né, em termos de alcance longitudinal e também de unidades de análise. São 37 países com dados de aprovação e 34 países com dados de desaprovação. É outro ponto interessante, ele usa duas medidas diferentes, uma medida de aprovação e uma medida de desaprovação, quando, em geral, nós usamos apenas uma medida só e separamos, né, a metade de baixo da escala como desaprovação, a metade de cima como aprovação. Ele faz as duas coisas diferentes. E ali está Orbán e Trump e vários outros governos que servem como proxies do governo Bolsonaro, né? Ou serviam, né, no caso do Trump. Então, acho que aponta direções e fornece ferramentas, acho que interessantes esse texto do Carlin, né? A gente tentar entender tanto a estabilidade quanto essa fuga para os extremos aí, em termos de avaliação. Em termos de dados, né, é importante mencionar de onde o artigo parte, né? Ele usa uma base de dados muito interessante, inédita, né, até pouco tempo atrás, que reúne dados de aprovação do executivo, né, de, como eu já disse, dezenas de países, e uma série longitudinal bastante significativa de fontes de pesquisa de opinião. Então, você tem uma ideia, chega a mais de 500 pesquisas, se você pegar cada uma delas isoladamente, essa base de dados, não é? Então, eles conseguem, a partir de um algoritmo de díades, construir informações comparáveis, ainda que as pesquisas usem questões diferentes, ainda que as pesquisas utilizem desenhos metodológicos distintos. É uma base de dados muito interessante que está disponível, né? É o Executive Approval Project. Então é só baixar o banco de dados inteiro, quem tiver interesse, né? O algoritmo, o script do R também está todo pronto, então dá para usar esses dados com certa tranquilidade para quem tem esse treinamento aí em análise quantitativa, né? Então, no caso da medida de aprovação, você tem 34 países envolvidos, né? No caso da medida 37, no caso da aprovação, e na medida de desaprovação 34, então é um conjunto relativamente grande de unidades nacionais, não é? Quer dizer, confiável do ponto de vista dessa análise comparativa com muitos dados, né? Eu acredito que sim, sobretudo com a utilização dessa metodologia de homogeneização dos bancos através de uma técnica já que tem quase 30 anos, não é? De díades. Eu acho que a fonte de dados é bastante interessante. Agora, ele faz algo mais legal ainda, que é combinar esses dados quantitativos de opinião pública com dados qualitativos para enquadrar as diferentes lideranças nacionais, executivas, né, entre populistas, semipopulistas e não populistas. Não é? E aí, utilizando uma base de dados também muito legal, que é o Global Populism Database,
que, a partir de análise dos discursos, não é, basicamente, das lideranças, fazem esse enquadramento, não é, inicialmente numa escala contínua, quantitativa de populismo, não é, e que depois o Carlin, nesse artigo, teve que dicotomizar ou tricotomizar, não é, tricotomizar entre essas 3 categorias qualitativas aí, populistas, semi-populistas e não populistas. Essa escala, só para a gente entender melhor, ela é uma escala que se baseia em análise de texto via software, né? Quer dizer, o software analisa o texto do discurso e identifica ali recorrências ou características que podem ser indicadoras de ser um discurso populista, não populista, ou estar no meio do caminho. Se você desce na metodologia do global populismo, você vai ver que, na verdade, a codificação é humana nesse caso. É feita, a codificação digamos, no braço. A codificação é humana. Isso, o que, imagina o tamanho da equipe que deve ter esse pessoal, porque se você abrir o banco de dados dele, você vai perceber que, por exemplo, governo Dilma, não tem uma entrada para governo Dilma, tem uma entrada por ano. Tá. E ali tá o primeiro governo Dilma, no caso do Brasil, especificamente, né? Os 2 governos FHC, os 2 Lula, Sarney, Collor, tem até Vargas. Puxa. Então você pode fazer essa análise longitudinal, é bem interessante o banco de dados qualitativo que eles elaboram. Mas a codificação, neste caso, é humana. Aí a pessoa, depois de ler o discurso, analisar o discurso, dá uma valência para ele. Coloca num determinado ponto da escala. Isso, a equipe tenta afinar o que é bastante complicado em termos qualitativos, né? Mas tenta afinar isso para que a escala seja o mínimo possível arbitrária, não é? A discricionariedade do avaliador seja o mínimo possível. É sempre complicado, né? Mas é um banco de dados que tem sido utilizado de maneira frequente para classificar esses países, ou os países no nível internacional, como de lideranças populistas ou não. Tá? Perfeito. Bom, é claro que tem, para a gente tentar estabelecer um terreno aqui, né? O que é o discurso populista para levar esse enquadramento das lideranças, né? O Carlin e o banco de dados do global populismo utilizam 2 matrizes que nós poderíamos chamar de populista. Um que é chamado plebiscitário, né? E o outro que é o polarizador. O populismo plebiscitário seria aquele que apela para a vontade geral, tenta construir essa imagem do povo, não é? Sem necessariamente opor esse povo a uma outra entidade que seria essa elite, que daí entra numa outra retórica que nós chamaríamos de populismo polarizador. Nós faz exatamente, e eles, né? Exato, isso. Então, uma liderança populista não adota um ou outro, okay? Ela adota em alguma medida ambos, né? E alguns puxam mais para cá, mais para lá. O Bolsonaro, por exemplo, fica muito claro que ele, apesar de em alguns momentos ele adotar uma perspectiva plebiscitária de populismo, ele é muito mais adepto ao populismo polarizador, não é? Em que há o povo e há uma elite. E ele se retira da elite e tenta colocar esse povo contra essa elite. É um discurso antissistema, né? Um discurso que, na minha leitura, já nas eleições anteriores, foi muito menos antipetista e mais antipartidário, né? Antissistêmico mesmo. Né? Nas anteriores, você está falando 2014? Não, eu tô falando 2018 de 18 mesmo, né? 2018. 18 já. Eu tenho até um artigo que saiu junto com o colega Julian Borba e o professor Mário Fux, na Brazilian Political Science Review, agora, o último número, né? Em que a gente discute um pouco, a gente tenta dialogar criticamente com os textos do Samuels e do Zucco, tentando mostrar, né? Mostrando que 2018 vai um pouco além do antipetismo. E o componente antipartidário, sistêmico, e a gente faz isso combinando uma literatura sobre antipartidarismo, mas também sobre intolerância política. Mostra que em 2018 o componente antipartidário, ainda que o antipetismo tenha um protagonismo, ele foi extremamente importante na decisão do voto em prol do Jair Bolsonaro. Mas deixando isso, eu acho que o Bolsonaro é um exemplo de que há uma combinação do argumento plebiscitário e do polarizador, mas com predomínio hora de um, hora de outro. No caso do Bolsonaro, um predomínio desse argumento polarizador, não é? Bom, mas vamos lá. Quais são os resultados que o Carlin encontra, né? Uma síntese muito rápida desses resultados, usando esse banco de dados sobre a avaliação presidencial e esse que ajuda a classificar os líderes como populistas ou não.
E o que isso pode nos ajudar, né, em termos da explicação da estabilidade e de um certo extremismo aí nas avaliações de governo, né? Acho que um primeiro elemento importante identificado aí pelo Carlin a partir dessa análise de dezenas de governos é que há uma tendência dos líderes populistas apresentarem taxas de aprovação e desaprovação mais estáveis. Comparados com governos com lideranças semipopulistas e não populistas, a variação ao longo do tempo do mandato é menor. Do tipo, no artigo... Quem ama, ama o tempo inteiro. Quem odeia, odeia o tempo inteiro. É um pouco essa a ideia. Isso. Não se trata de uma reta, não é? Tem uma oscilação, mas ela é muito mais atenuada do que no caso dos outros dois tipos de lideranças, né? O artigo traz as curvas e dá para ver claramente que é mais tanto a descida quanto a subida, porque há um movimento de começar com a avaliação alta, cair no meio e subir de novo no final, tá? Os três. Só que a curva é muito mais atenuada. Uma forma de U, né? Populista. Isso, em geral é assim a avaliação, né? Mas tem um U mais, vamos dizer, profundo e tem U's mais rasinhos. O do populista Exatamente. É mais raso. Tende a ser mais raso. Perfeito. E a queda também dele, ela é mais longa, então é uma curva que ela vai pendendo para a direita e daí ela sobe rapidinho, mas ela demora para cair. Né? Então é uma curva diferente, né? E sobretudo mais estável. Né? E eles também são mais populares. Em termos gerais, eles são mais populares. Eles começam com um pouco menos de popularidade do que regimes não populistas, mas ele tem... o Carney até usa uma expressão interessante, os líderes populistas pagam uma taxa menor para governar. Ou seja, eles sofrem menos efeito ou deletério na sua avaliação ao longo do governo. Eles tendem a ser, na média, melhor avaliados. Né? Eles têm mais estabilidade na avaliação, tanto positiva quanto negativa, e eles tendem a ser melhor avaliados do que os semipopulistas e os populistas. Eles até começam com taxa menor de avaliação positiva, né? Mas eles tendem a permanecer em patamares superiores assim que o governo vai avançando. E por quê, hein? Por essa estabilidade, né? Agora, qual a razão disso? Né? A razão está no discurso, pelo menos o que essa literatura tem apontado, está no discurso publicitário, tá? Nesse apelo principalmente publicitário ou polarizador? Duas coisas diferentes, né? A aprovação está muito mais alicerçada nesse discurso publicitário. E a taxa de desaprovação, a dinâmica da taxa de desaprovação, alicerçada nesse discurso populista polarizador. Então, pera um pouquinho, só para a gente entender bem, quem está nos ouvindo ou assistindo, compreender bem a ideia do Carlin aí. Quer dizer, ao fazer um discurso plebiscitário em nome do povo, da aprovação do povo em geral, ele consegue manter uma aprovação mais alta, só com base no discurso. E com base no discurso polarizador, ele reduz cria um piso para a sua taxa de rejeição, na medida que ele mantém a adesão daquela base mais ideológica, mais empedernida, mais, digamos, identificada com ele. É por aí? É, por aí, mas você pode fazer uma leitura dessa segunda parte de maneira negativa, né? Que é mais ou menos o que o Carlin faz. Se o presidente, se uma liderança populista mantém taxas mais estáveis e ligeiramente mais altas de aprovação, ele é o tipo de liderança que mais dificilmente consegue reverter a desaprovação. Claro. A taxa de aprovação dele é mais estável, mas a taxa de reprovação também é mais estável. O que em regimes, o que para lideranças semipopulistas e não populistas tende a ser um movimento inverso. A taxa de desaprovação dessas lideranças vai caindo. Tá. Cai a aprovação, mas cai a desaprovação. A liderança populista, o que os dados mostram é que ela tende a ser mais estável, mais elevada, mas a desaprovação também tende a ser a mais estável. Tende a ser mais estável e continuar em patamares elevados. Vamos dizer que tem um piso alto e um teto baixo, é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. E a estabilidade nos dois. O que também seria muito pior se a estabilidade da aprovação e a tendência de suavização da queda da aprovação continuasse desse jeito e eles conseguissem reduzir a desaprovação também, né? Entendi. O cenário seria pior. Mas pelo discurso publicitário e pelo discurso polarizador, eles conseguem esses dois fenômenos nas duas medidas, né? Aprovação e desaprovação. Perfeito. Quer dizer, a gente está condenado, então, a ter um Bolsonaro popular por muito tempo, é isso? Ainda que muita gente o deteste?
A gente vai introduzir o elemento aí depois da saliência de um issue específico, que é a pandemia. Esses dados aqui, essas conclusões, elas não consideram esse efeito dramático, esse evento dramático da pandemia. E eu acho que os insights que eles oferecem, eles podem ser questionados, inclusive, por conta desse contexto muito particular, não é? E quando a gente introduzir esse elemento muito específico da nossa conjuntura, que não é só da nossa, né, mas que na nossa tem atingido um nível de dramaticidade assim, terrível, a gente pode rever alguns pontos dessa argumentação, né? Bom, então, se os líderes populistas são os que apresentam taxas mais elevadas de aprovação e mais estáveis, eles também são os que apresentam uma taxa de reprovação. Lembrando novamente, o Carly utiliza duas medidas diferentes: uma taxa de aprovação e uma medida de aprovação e uma medida de desaprovação ou rejeição. Inclusive, é um problema metodológico do trabalho, na verdade, não metodológico, mas dos dados. Existe muito mais fontes de dados sobre medidas de aprovação, como essa do Datafolha, do que questões especificamente desenhadas para avaliar desaprovação. Por isso que o número de casos é maior para aprovação do que para desaprovação, né? Exatamente, é por isso. Né? Mas então, os populistas são aqueles que começam, ainda que começam com uma avaliação um pouco mais, uma avaliação positiva um pouco menor, eles ao longo do tempo vão ganhando, porque eles são menos penalizados ao longo do governo e são mais estáveis. Só que também são os que têm mais taxa de desaprovação. Né? Perfeito. Já começa com um patamar, e esse patamar mais elevado do que os líderes semi-populistas e não populistas, e isso se mantém ao longo do tempo. Né? A primeira conclusão, então, as dinâmicas, tanto de aprovação quanto de desaprovação, são distintas entre lideranças populistas e não populistas. São distintas, tanto em termos de aprovação quanto de desaprovação. Né? Agora, uma questão muito interessante, que daí fala bastante sobre o nosso contexto, é como é que desempenhos, e neste caso aqui, infelizmente, o eixo aqui é desempenho econômico, afeta populistas e não populistas. Né? Será que desempenhos deficitários em termos econômicos afetam essa dinâmica de maneira distinta entre esses diferentes tipos de lideranças? Não é? E o que os dados parecem indicar é que, em termos da taxa de aprovação, não há grande diferença. Ou seja, as duas medidas básicas são crescimento do PIB e inflação. Afetariam de maneira semelhante os líderes populistas e lideranças não populistas. Né? A diferença começa a aparecer quando você vai para a medida de desaprovação. A medida de desaprovação para os líderes populistas parece ser um pouco mais afetada pela taxa de inflação. Então, a inflação elevada tende a penalizar mais o líder populista do que os outros. Então, a gente está numa semana que o Banco Central acabou de aumentar os juros, né? A taxa básica de juros depois de muito tempo, justamente porque a gente tem aí um crescimento inflacionário, né? A inflação batendo no teto da meta. Então, isso pode talvez significar que o Banco Central está operando, apesar de aumentar os juros, a favor da manutenção do nível de rejeição do Bolsonaro, pelo menos em termos inflacionários. Se a teoria estiver certa, né? se estenderem para o governo Bolsonaro, e num contexto em que a gente tira a pandemia, né? Claro. Esse é um ponto preocupante para a base, né? Esse é um ponto preocupante para o atual presidente, né? Especialmente, veja que o PIB não teve um efeito significativo em termos de diferenças entre o impacto que provoca na desaprovação dos diferentes líderes, mas a inflação sim. O que é óbvio, né? A inflação é algo que, em termos de pesquisa de opinião, tem um impacto muito mais imediato do que o crescimento do PIB. E na nossa história política ainda mais, né? A gente teve pelo menos 2 eleições que foram, ou 3 talvez, que foram muito fortemente marcadas pela questão inflacionária. A eleição do Cruzado, né, lá em 86, a primeira eleição do Fernando Henrique em 94 e mesmo a recondução dele em 98, né? Em que os eleitores votaram muito olhando para os efeitos das políticas anti-inflacionárias, melhor dizendo, né? O Brasil tem uma história especialmente importante nisso. Acho que, claro, a gente não é tão singular assim desse ponto de vista, mas
tem uma história importante em relação a isso, né? E a gente vive um momento de aumento de preços grandes, sobretudo para bens básicos, né? Gás de cozinha, itens de alimentação, e o auxílio emergencial, que foi durante muito tempo, pelo menos durante muito tempo, quer dizer, os meses finais do ano passado, né? Um instrumento que muitos apontaram como importante para manter a popularidade do Bolsonaro entre as classes mais baixas, né, que foram as maiores beneficiárias disso, né, ele volta agora num valor menor com os preços subindo. Quer dizer, o valor nominal menor, só que certamente o valor de compra ainda menor se a gente fosse considerar os preços ano passado, quando era R$600 ou mesmo 300, e agora, que tem gente que vai receber menos de R$200 com tudo mais caro. Exatamente. E aí, para voltar àquele ponto da uma tendência das pessoas começarem a fazer a opção pelos extremos dessa escala de aprovação, né, de avaliação de governo, acho que a gente pode também buscar alguma pista nesse trabalho do Carlin, porque, especialmente na distinção que ele faz entre uma liderança populista, plebiscitária e polarizadora, né? Porque se nós podemos entender que o Bolsonaro acaba se beneficiando dessa maior estabilidade de um discurso plebiscitário, não é? Nós sabemos que a ênfase dele é na contestação, né? A ênfase dele é na polarização, é nesse ele e nós, né? Nós e eles, não é? E isso acaba produzindo cada vez mais esse esvaziamento do centro, né, no movimento centrífuga, né, em que as opções manifestadas pelos indivíduos vão para esses extremos, a avaliação péssima, ruim, ou ótima e boa, né, e a regular vai se esvaziando, porque ele tem esse perfil muito predominantemente polarizador do que plebiscitário, né? Então, acho que são uma pista também para tentar entender esse movimento de redução do centro, centro em termos das opções, né, da avaliação. Agora, tudo isso, né, Cláudio, pode, em alguma medida, nos ajudar a pensar um contexto em que nós não temos... Contexto de normalidade, não é? Contexto de normalidade em que, para saber qual é o assunto que afeta a avaliação de governo, nós precisamos olhar para as pesquisas de opinião. Nós não precisamos, no atual contexto, olhar para pesquisa de opinião nenhuma para saber qual é o assunto saliente, né, nas pesquisas de avaliação de governo. O ponto fundamental é identificar qual é o assunto em pauta que leva às avaliações positivas ou negativas. Em contexto de normalidade, a gente aplica lá uma questão para os respondentes, perguntando qual é o assunto que mais lhe preocupa, ou qual é o principal problema do Brasil. E aí nós classificamos os indivíduos a partir disso que eles pensam ser o assunto mais relevante, e aí a gente analisa como é que esse assunto impacta a avaliação do incumbente, né, da liderança. No contexto atual, a gente nem precisa fazer isso. Concorda? Nós temos o grande assunto do momento, que é a saliência da pandemia, né? A saúde pública está em primeiro lugar. A gente pode até começar em detalhes se é a vacinação ou se é a política de lockdown, etc. Mas o fato é que esse aspecto da saliência, que é um ponto importante na literatura e na pesquisa sobre a avaliação de governo, a gente não precisa nem olhar mais, não é? Esse é o assunto central. É ele que que orienta o debate público e muito provavelmente é aquele que vai determinar a avaliação presidencial, não é? Agora, a questão que continua aberta é outra fundamental nos estudos de avaliação de governo, que é a de propriedade do assunto. Bom, uma coisa é você saber qual é o assunto mais relevante para a definição da avaliação do incumbente, não é? Outra coisa é você, de fato, conseguir controlar que as pessoas atribuem esse assunto saliente para um ator específico, para um órgão, um ente da federação ou algo parecido, né? Então, são duas coisas que precisam caminhar juntas. Eu preciso identificar qual é o assunto mais saliente e qual é a propriedade desse assunto. E aí, esse ponto é que está em disputa ainda, né? Se ninguém questiona o fato... Não, pode falar, desculpa. Não, termina seu raciocínio. Se ninguém questiona o fato de que esse é o assunto principal da nossa agenda política, a questão de quem é a propriedade desse assunto ainda está em aberto. Todo o esforço de Bolsonaro, de seus filhos, daqueles que o apoiam nas últimas semanas, tem sido para tentar dividir, pelo menos, essa fatura, né? Ou seja, estabelecer múltiplos proprietários desse issue. Né?
Quer dizer, não somos só nós, governo federal, são os governadores, são os prefeitos, o Supremo não me deixou fazer nada, ele falou que isso aí é problema dos governos subnacionais, nessa linha, né, que você está pensando. Exatamente. Agora, as pesquisas têm mostrado que, sistematicamente, a avaliação dos governadores e prefeitos tem sido melhor em relação à pandemia, quando se pergunta especificamente sobre ela, do que a do presidente da República. Embora não quer dizer que ela seja uma maravilha e nem que ela não oscile, mas ela tem sido, ao longo do tempo, melhor. Ou seja, talvez essa tentativa de passar a paternidade ou a propriedade dessa questão saliente para prefeitos e governadores, enfim, ela tem um limite, né, de até onde consegue ir. Na verdade, eu vejo assim, né, Cláudio, a atribuição da propriedade, ela existe para o bem e para o mal, né? Isso fica muito claro, por exemplo, eu estou finalizando um trabalho junto com a Luciana Veiga, da Unirio, que também estuda avaliação de governo, com o Julian Borba, de Santa Catarina, sobre o efeito do assunto segurança pública na avaliação de governo. E a gente está tentando avaliar o impacto da avaliação de governo, da segurança pública sobre a avaliação de governo no nível federal e no nível estadual. Né? Qual é o impacto disso para a avaliação presidencial e para a avaliação dos governadores? E aí a gente usa medidas de vitimização. É uma pergunta simples: se você foi vítima de algum crime, e aí tem uma lista de crimes nos últimos 12 meses, e perguntamos também a sensação de segurança do indivíduo, se ele se sente seguro ou inseguro. Né? E aí estamos chegando a resultados assim inicialmente contraditórios, e que a gente tem que tentar encontrar um mecanismo aí para explicar esses efeitos, mas parece que a insegurança tende a ser positiva, ela tende a elevar a avaliação presidencial e reduzir de governadores. Né? A insegurança? A sensação de que você não é seguro no ambiente próximo, né? Agora, só para entender uma coisa, neste governo ou isso ao longo de diferentes governos? Não, nós utilizamos o último dado do LAPOP, que é de 2018. Então, nós usamos a onda de 16 e a onda de 18. Então, pré-eleição. Então, indicava um pouco do que viria a ser, esse cenário aí, em que a segurança pública apareceu como um dos assuntos quentes, né, na campanha. Quer dizer, mas ao mesmo tempo não significa que o discurso lei e ordem do Bolsonaro seja o fator. Quer dizer, é uma coisa que é, no certo sentido, estrutural, quer dizer, ou pelo menos mais antiga. Né? Ou seja, o eleitorado brasileiro tendia a penalizar mais os seus governadores do que o governo federal nesses termos. E talvez visse em algum candidato com esse perfil uma saída na eleição presidencial, por outro lado. É isso, né? É isso, mas essa questão tem a ver, esses dados têm a ver com essa ideia de propriedade do assunto. Porque os governadores dos estados são vistos como os responsáveis pela política de segurança. Sim. E aí nós descemos essa análise para casos específicos, tentando analisar se isso opera de maneira diferente entre estados com altas taxas de criminalidade ou não, né? E baixas taxas. E nós vemos uma associação entre isso. Né? A penalização ocorre em governos estaduais que, no curso dos últimos 8 anos, né, experimentaram a elevação das taxas de criminalidade, e o contrário também, essa penalização deixa de existir, ela passa a ser recompensa, bônus, para aqueles que conseguiram reverter taxas de homicídio, por exemplo. Então, a atribuição de responsabilidade, ela vem por bem e para o mal. Então, se o Bolsonaro cola a pandemia em prefeitos e governadores, e esses prefeitos e governadores fazem um trabalho razoável em termos da pandemia, é um tiro que, obviamente, sai pela culatra. Você tem o reforço da popularidade desses incumbentes locais e estaduais. Não é? Então, é claro que é um cálculo, né? Ele sabe que no curto prazo ele não tem como reverter a atuação desastrosa do Ministério da Saúde. Então, o mais correto mesmo é distribuir essa propriedade para os outros níveis. Né? Se ele tivesse, do ponto de vista da sua estratégia, né? Exatamente, do ponto de vista da sua estratégia. Se ele tivesse segurança de que seria possível reverter isso no curto e no médio prazo, a propriedade não seria mais dividida. Ou seja, essa ideia de atribuição da propriedade, ela obviamente está atrelada a desempenho. Então, você tem um assunto saliente, esse assunto saliente, eu consigo lidar com ele? Se eu não consigo lidar, eu distribuo propriedade. Se eu consigo lidar, eu concentro propriedade. Né? Agora, a questão da vacina, por exemplo, né, que é um tema importante nessa discussão da pandemia.
Em princípio, quem deveria comprar vacina, segundo a Organização do Sistema de Saúde no Brasil, é o governo federal, e distribuir para os governos subnacionais para fazerem a aplicação das vacinas. A gente sabe que tem um problema sistemático aí de não ter comprado vacinas em tempo, de ter falta de vacina no mundo, tanto que o Bolsonaro, quando é cobrado isso, xinga, né, cobrado sobre isso, ele xinga as pessoas que falam, imbecil, não sei o quê, enfim... a vacina, que talvez seja uma questão importante, que está muito saliente, para usar o termo aí da discussão, será que a vacina não pode ser um fator importante para definir mais claramente essa paternidade, até pela negação, ou seja, quem deveria ter feito não fez, embora ele tente passar isso para os outros? Eu acho que, nesse sentido, em termos de estratégia, ele perde uma grande oportunidade. Porque, diferentemente do lockdown, que realmente é inviável, do ponto de vista de todo o seu discurso ao longo do tempo, né? A vacina é um tanto mais reversível, não é? Uhum. É quase como querer lutar contra a gravidade, né? Negar que a vacina quer dizer, se negam até a esfericidade da Terra, né? Talvez não? Isso não seja... Não nega mais. Você viu que na live da outra semana ele tinha um globo terrestre ali, falou que ele sabe que a Terra é redonda e até pediu o depoimento do astronauta, né, para certificar Exatamente. Isso. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Ou aqueles que dizem que eu sou terraplanista. O Carniça ontem, né, falou que eu devia procurar o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que esteve no espaço, para ele dizer para mim que a Terra é redonda. Olha. Eu acho que nesse ponto, então, da vacina especificamente, é um grande erro de estratégia. Porque transferir a paternidade ou a propriedade do issue e vacina para governadores, principalmente, né, que é o que a gente está vendo, municípios também, né, mas agora com essa iniciativa dos governadores, eu acho um grande erro, sabendo previamente que essa é a única saída para esse buraco, né, que a gente está. Então, nesse caso, eu acho extremamente... E o ônus, em termos desse 1/3 da sua base, é muito menor do que o ônus do lockdown. Né? A vacina não pressupõe, por exemplo, se opor a essa ideia de abandonar essa dicotomia que ele sempre enfatiza entre economia e saúde. Né? Sim. Até mesmo o Guedes, né, tem apontado que a única solução para a crise econômica, reversão dessa estagnação, ou o pior do que isso, né, é a vacina. Né? Então, isso, nesse caso, trata-se de um erro grosseiro de estratégia, porque dividir paternidade ou dividir propriedade na vacina é realmente algo impensado. Até o general Heleno foi se vacinar esses dias, né? Mas falou que tem que ser voluntário. Acho que a ideia dos cursos tem que ser voluntária é uma forma também de tentar, digamos, nublar um pouco, né, essa questão, de não deixar tão claro se sou contra, sou a favor. Não sou contra, só acho que não pode obrigar. Você fica ali numa situação de ambiguidade, né? Mas essa ambiguidade, ela teria que servir a alguma coisa. Servir a quê? A encampar a vacina como principal política do Ministério da Saúde, né? Mas não aconteceu. Não aconteceu. Então, veja, é uma ambiguidade que ela acaba, de alguma maneira, prejudicando esse 1/3 de base mais aguerrida, mas que não tem frutos práticos, né? O que é pior para a gente, né? Claro. Continua agradando com essa ambiguidade, com esse discurso, com essa tendência do morde e assopra, mas efetivamente implementa a política, mas não implementa a política também. Né? E como é que isso, a gente começou a ter, enfim, sobretudo com a volta do Lula ao centro da ribalta, né, há especulações sobre as eleições de 2022 e, consequentemente, projeções sobre isso, né? O IDEC, né, que é o sucessor do Ibope, fez uma pesquisa mostrando aí o que se chamava de potencial de voto, que não é exatamente em quem você vai votar, mas em quem você poderia votar dentre os nomes de uma lista ali que é apresentada ao eleitor, e outros já fizeram, inclusive, projeções em segundo turno, né? Data Poder 360, XP, enfim, vários desses institutos ou dessas empresas que contratam pesquisa têm mostrado isso. Essa questão dessa resiliência muito grande da popularidade dos populistas que a gente percebe claramente que ocorre com o Bolsonaro do ponto de vista dessa rejeição que não cai, né? Ou pelo menos daquele patamar, e também, né, daquele patamar que ele consegue manter ali dos 30%. Como é que você consegue... Não estou pedindo futurologia, tá? Mas como é que a gente pode esperar que isso impacte esse processo de disputa eleitoral que está em construção daqui até 2022, né? Como é que isso afeta esse processo de disputa?
Eu pensava sobre isso ontem mesmo, quando saiu essa última pesquisa do Datafolha sobre a pandemia. Não era exatamente sobre o Bolsonaro, mas sobre a pandemia. E nós nunca tivemos, Cláudio, uma saliência de issue desse tamanho, definitivamente, tá? Eu, por exemplo, com os dados de 2018, juntando várias categorias relacionadas à segurança pública, nós chegamos a 30%. Em 2018, que a questão da segurança pública é extremamente importante naquele contexto. Tem intervenção no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Chegava a 30%. Então, e olha que forçando, sabe? Reunindo várias palavras no mesmo grupo. Eu pegava lá marginalidade, tráfico de drogas, juntava com assalto. Ou seja, foi um grande esforço. Eu reunia 6 categorias de principais problemas apontados pela população no grupo Segurança Pública. E ainda assim, não chegava a 1/3. Os dados do Datafolha de ontem mostram quase 80% de pessoas extremamente preocupadas com a pandemia. Não é exatamente a mesma pergunta, ok? Mas eu ouso aqui prever que quando a pandemia entrar como nessa lista, indique qual é o principal problema do Brasil hoje, ela vai aparecer com mais de 80. Tá? Vai aparecer corrupção? Vai continuar aparecendo corrupção, mas vai ser realmente estourando o maior problema. Isso tanto para bolsonaristas quanto para não bolsonaristas, porque para bolsonaristas a pandemia também é um grave problema, porque afeta a economia. Bem, e a gente viu a morte, né? A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, dia 19, a morte no dia 18 de um ex-bolsonarista que é o Major Olímpio, que inclusive 2 semanas antes de ser internado participou de uma aglomeração aí contra as medidas de restrição ao lado do velho da Havan, como o pessoal chama, né? O Luciano Hang lá, o dono da empresa Havan, que é um bolsonarista de 4 costados, cuja mãe também morreu de Covid, né? Ou seja, mesmo com o envolvimento direto de pessoas ligadas ao governo, parece que ainda assim existe uma resistência de segmentos mais fiéis ao presidente Bolsonaro de lhe imputar a responsabilidade ou, enfim, de cobrar dele essa fatura, né? Então, dito isso, né, Cláudio, da relevância desse assunto que a gente, nos último período democrático, né, uns 30 anos, eu não me lembro, talvez a segurança pública em alguns momentos tenha ameaçado chegar aí como um divisor, né, da opinião pública a respeito de esse status de principal problema nacional. Mas definitivamente a gente não viu um cenário como esse, em que um grande problema aparece quase como monopolizando esse status de principal problema nacional. Dito isso, eu acho que já agora para 22, o elemento-chave é a atribuição de propriedade. Quem conseguir colar a propriedade desse issue para o bem e para o mal, a sua imagem vai definir o processo eleitoral. Não é? Se a tragédia continuar a se desenrolar desse jeito, e, de fato, a oposição conseguir atribuir a paternidade, como você usou o termo, né, a Jair Bolsonaro, eu acho que as chances de reeleição vão se reduzindo gradualmente. O problema é que ele é muito hábil, tem conseguido, sabidamente mentindo, né, tem conseguido manter essa paternidade no mínimo dividida. Né, no mínimo dividida. E isso precisa, assim, sendo bastante explícito, né? O Supremo tem escutado todo dia ele mentir sobre a decisão, uma interpretação totalmente equivocada sobre a decisão de quem é a responsabilidade, e não tem feito nada, né? No máximo, o Gilmar Mendes fez semana passada. Pequenos desmentidos laterais, né? Isso, o Gilmar Mendes fez a semana passada em inglês, né? Isso, contra o chanceler, né? Exato. Ou seja, não há um posicionamento explícito, claro, duro dessas lideranças, não é? Definitivamente atribuindo a propriedade desse tema para o governo federal. E eu acho que aí está o ponto, né? A definição disso deve acontecer, porque nós estamos chegando num nível de estresse sanitário, né? Que vai exigir que isso seja estabelecido em termos mais claros nas próximas semanas, não é? Esse recurso de Bolsonaro junto ao Supremo contra o lockdown que alguns governadores, que nem é lockdown, né, que alguns governadores implementaram,
Acho que vai ser uma oportunidade para o Supremo, de fato, se posicionar, né? Dizendo a quem, de fato, cabe a responsabilidade, ou distribuindo, de fato, essa responsabilidade, estabelecendo aí, de maneira solidária, como é que isso deve acontecer. Agora, o mais importante é... Talvez a grande dificuldade aí, só para pontuar isso, é que o PGR, o Procurador-Geral da República, é um aliado do Bolsonaro. E o Supremo, normalmente, quando se posiciona sobre isso, ele precisa da provocação do PGR, ou pelo menos o consulta e pede o seu parecer. Acho que é por isso, inclusive, que a gente tem visto aí atos de ofício de ministro supremo, mas que tem um custo muito alto, né, politicamente, você ter atos de ofício. Então, o PGR, que é aliado do Bolsonaro, acaba dificultando esse trabalho, né? Cláudio, mas aí, né, a gente tem que acabar entrando naquele debate que você travou programas atrás aí com colegas nossos sobre se as instituições estão funcionando, né? Bom. Ato ex ofício não provocado em termos de normalidade institucional devem ser evitados. Claro. Nós não estamos vivendo um momento que as instituições funcionam, né? Ainda que colegas nossos insistam nessa discussão, né, eu acho que o Supremo, não só o Supremo, né? O Senado ontem ameaçou, num estado de abalo emocional, né, em razão da morte do Major Olímpio, algo nesse sentido. Nós não estamos vivendo em termos de normalidade institucional. As pessoas não estão funcionando, né? As instituições estão falhando, né? Exatamente. Já que elas não estão funcionando para o mal, porque não funcionam para o bem, ou seja, é preciso uma postura enfática, diria que contundente, né? Demonstrando que ele mente em aspectos cruciais para o processo eleitoral de 22. Inclusive contra os outros poderes, né? Exatamente. Eu acho que o cenário de 2022 passa, para concluir esse raciocínio, passa por atribuir, de fato, a culpa, né? Porque a gente não está diante de um caso de sucesso de política pública, né? Então não é atribuir nem responsabilidade. Nós estamos no nível de atribuir culpa. Então o sistema não tem funcionado, né? Eu concordo. Em situações normais nós pensaríamos de quem é a responsabilidade, compartilhada ou não. Nós estamos falando de culpa mesmo. Estamos falando de quase 300 mil, né, mortes. Nós estamos falando de quase 3 mil por dia, né? Então, nós estamos no nível de falar de culpa. Eu concordo com você. Acho que é isso mesmo. Muito bem, Edinaldo. Peço então que você faça as suas considerações finais. Dá uma barração aí nessa nossa conversa, que a gente está chegando no nosso tempo. Legal, agradecer a oportunidade, Cláudio, de conversar contigo sobre esses assuntos que são do meu interesse, da minha agenda, né, junto com vários outros colegas. Aqui eu tratei basicamente de buscar na literatura que, obviamente, não traz os dados sobre a nossa realidade de hoje, né, mas que acenam, assim, dão pistas, né, de como é que a gente pode interpretar essa situação aí. Eu espero que isso contribua para abrir um debate aí. Nossa, foi muito interessante. E essa discussão aí sobre, enfim, o efeito sobre a popularidade dos líderes populistas, a gente está talvez com um dos líderes populistas mais proeminentes no mundo do ponto de vista do seu comportamento. Isso é muito interessante, né? Porque, eu diria, desorganiza um pouco daquelas expectativas que a gente tem, não só de avaliação de governos, mas também de competição política, digamos, com políticos normais, né? Com políticos que, digamos, polarizam, mas polarizam dentro de uma lógica moderada e não dentro dessa lógica populista que apela, não sei se você concorda comigo, para um elemento irracional, né? Para o elemento do afeto, né? Até isso é mencionado nesse texto, né, que a gente estava comentando, que é a questão, por exemplo, do líder carismático do Max Weber, né? Que eles falam, olha, o populista tem um pouco esse elemento. E o líder carismático é alguém que mobiliza o afeto, né? E o afeto não é uma coisa racional por definição. Ninguém, digamos, se apaixona pela outra pessoa racionalmente, vou começar um regime segunda-feira, ok, vou me apaixonar por você segunda-feira, não dá. Isso não tem como. E digamos que existe talvez um elemento aí que está presente e que realmente desorganiza a nossa capacidade, né, de explicar essas questões com os modelos clássicos de competição política. Eu acho que, assim, algum elemento afetivo sempre está presente em todas as lideranças populistas, né? Então, nós estamos assistindo no nosso contexto aqui, um cenário em que se há polarização, ela é totalmente afetiva mesmo, né? Sim. Totalmente, e vai ao paroxismo, mesmo, né? Porque não é necessariamente uma oposição de projeto, né? Sim.
Não há projetos, né? Há um discurso que realmente tem pouco de racional. É verdade. Muito bem. Dinaldo, quero então te agradecer muitíssimo aqui pela participação no canal. Foi uma conversa muito boa, foi muito interessante, muito esclarecedor. Eu aprendi um bocado, tá certo que eu li o texto antes e aí aprendi mais ainda, né? Sugiro depois que as pessoas procurem aí os trabalhos que lidam com esse tema. Agradeço a você, né? Me despeço e agradeço e me despeço também àqueles que nos assistem no canal do YouTube, aos que nos ouvem no podcast e até a próxima.